queremos ajudar você, e é possível que Deus tenha feito nossas vidas se unirem para que Ele mesmo ensine a você aquilo que tem nos ensinado ao longo desses meses. Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar o nosso palavra dessa noite. Eu peço desculpa se vocês ouvirem algum barulho por fundo, mas beleza, vamos lá. Eu queria que vocês abrissem em Romanos 12, mas antes vamos orar. Muito obrigada, Senhor Jesus, por o Senhor estar aqui. Eu peço a sua misericórdia, Deus, e a sua bênção sobre essa palavra, que venha edificar os nossos corações, que venha dar muitos frutos, Deus, que venha realmente ser a sua palavra, não a minha, e que a gente venha se converter do nosso mau caminho, Senhor, e aprender cada vez mais de Ti, Deus. Amém. Então, gente, vamos lá abrir em Romanos 12. Eu tava pensando em ler só até do 1 ao 12, mas eu vi que até o 21 tem tudo a ver com o que eu queria falar. Então, é sobre isso. E vamos lá, ó. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade e respeito a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus deu. Porque, assim como em um só corpo teremos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é dom de servir, então devemos servir. Se é de ensinar, então ensinemos. Se é dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com o outro o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês tenham os mantenha alegre. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados que vocês têm e recebam os estrangeiros em suas casas. Peço que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês receberão a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam tudo possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém, pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: Eu me vingarei e acertarei as contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como as Escrituras dizem. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você fará o queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vençam vocês, mas vençam o mal com o bem. Gente, esse capítulo é muito bom. Muito, muito, muito bom. Sério, tipo, resumiu a pregação. Se tivesse, vamos dizer assim, não sei explicar, mas enfim, olha, só esse capítulo já seria suficiente pra gente entender o que eu quero falar sobre hoje. Mas o nome da minha pregação de hoje é Minha Vida, uma Pregação do Quê? Enfim, olha, eu acho esse assunto muito sério, né?
acho, assim, muito sério. Tanto até que eu já escrevi um capítulo do meu livro sobre isso, porque realmente pegou bastante no meu coração. E o meu tio uma vez disse que lá, eles não... Antigamente, na verdade eu já sabia, mas isso foi mais enfatizado pra mim, porque eu sinto que foi o Espírito Santo que, né, deu um estralo na minha cabeça. Que antigamente eles não tinham a Bíblia, né? Eles era pelo coração deles, era pela que eles tinham ouvido falar, era pelos que eles foram aprendidos, e assim eles viviam assim. Agora a gente tem a Bíblia, né? Agora a gente pode ler, aprender e sempre revisar, mas antes eles não tinham. E aí isso pegou no meu coração, porque uns dias depois eu ouvi de novo sobre ser sacrifício vivo, né? Sobre se entregar como sacrifício pro Senhor e não ser conformado com esse mundo. E aí me pegou. Porque sempre falam, né, que sacrifício vivo é o quê? É nós estamos o quê? Vivos, então que a gente venha se apresentar como Senhor, sendo sacrifício vivo em todos os lugares que a gente estiver, né, sendo guiados pelo Senhor, sendo obedientes para Ele, para que a gente venha manifestar aquilo que tem dentro de nós, né. Mas enfim, vamos começar. Antigamente, como eu já disse, eles não tinham uma Bíblia de fácil acesso, né? Era de papiro, era em rolo, somente as pessoas muito importantes tinham, né? Mas hoje a gente tem a Bíblia e a gente tem canções e inúmeras pregações para enviar para as pessoas para fazer o evangelismo e também para o próprio evangelismo, né? Mas como eu já disse, antes não era assim e eles tinham o quê? Apenas o próprio testemunho do povo de Deus, né? Todas as experiências, o caráter dessas pessoas que se diziam servos de Deus, do Deus Todo-Poderoso, era pelas vidas delas que os outros estrangeiros ou gentios, eles conheciam a Deus e se prostravam a Ele. Era pela convivência, era por eles manifestarem a verdade em que eles acreditavam, era pela integridade, era pela fé que era forte, era pelo temor que eles tinham, pelo amor, pelo respeito, pela fome de querer mais, pelos testemunhos e todas as histórias que eles contavam que Deus tinha feito para eles e que os outros povos ficavam sabendo também, né? Não era por eles serem inconstantes ou por eles se dobrarem aos falsos ídolos, mas era por ir contar. Eu acredito que nos tempos antigos, nos tempos de Moisés, aquela geração foi, assim, abaladíssima por tudo que Deus fez, né? Por tanto que havia até gentios, havia estrangeiros no meio deles. Por quê? Porque eles ficaram sabendo o que Deus fez, né? Eles compartilhavam o que o Senhor tinha feito e devia ter sido uma loucura, tipo, meu Deus, eu também quero, eu também, sabe? Igual Daniel, igual o Sadraque, Mesaque e Abednego, sabe, assim, por eles terem temor a Deus, por saber que Ele é o único e que Ele merece temor, né, pela integridade deles, por não se prostrarem, sabe, era por isso, era com isso que as pessoas viam realmente o quanto Deus deles, nosso também, era poderoso e merecia respeito, e livrava os seus, e cuidava dos seus, e ensinava, né? Mas, antigamente, eu já disse, eles não tinham isso. Hoje nós temos a Bíblia, hoje nós temos muitas pregações, hoje nós temos diversas coisas para fazer isso. Mas e se tudo isso, se toda essa mordomia, entre muitas aspas, fosse tirada de nós, das nossas vidas agora? Qual pregação as nossas vidas seriam? As nossas vidas seriam uma pregação do quê? De temor e de amor ao Senhor? De respeito e comunhão com Ele? Da fidelidade e integridade? Ou ela simplesmente refletiria o quão fraco é a minha ou a sua fé, né? Ou a nossa falta de dedicação ao Senhor. Do quão cômodo nós estamos de simplesmente sair dos nossos quartos depois do devocional e passar o resto do dia fingindo que Ele não existe, sem obedecer Ele, sem cumprir o ID no Uber, no mercado, ou sei lá. Ou somente ignorar o Espírito Santo quando Ele tá falando pra gente sorrir ou abraçar alguém que precisa. Né? Tipo, vamos pensar, e se tudo isso aqui acabar? Se a internet acabar, deixar de existir, se o YouTube parar de existir, se as músicas forem excluídas, só por te conhecer, alguma pessoa, ela glorificaria a Deus? Ela ia querer também servir ao Deus que o Senhor serve? Só por conhecer você, só por conviver com você. Sabe, sua vida tem sido uma pregação do quê, né?
Alguém falaria que você se encontra em você o Espírito do Deus vivo, igual falaram para José? Aquele governador disse para ele que nele se encontrava o Espírito do Deus vivo. Por quê? Porque viu como ele manifestava a graça do Senhor e a misericórdia, como ele também estava se tornando cada vez mais igual a Deus, né? Mas e você? Alguém desejaria o Deus a quem você serve? Ansiaria em ter a mesma relação que você tem com ele? Ou não? Olha, o versículo que Deus tocou no meu coração hoje é bem autoexplicativo, né? Mas realmente a gente tem que viver sendo oferecidos e se entregando cada vez mais como sacrifícios vivos para Deus, né? E nós temos fazendo isso? Nós temos vivendo com respeito e amor por Ele? Temos verdadeiramente usado os nossos dons e os talentos para ficar mais perto dEle e para aproximar os outros dEle também? Ou a gente tem apenas deixado o tempo passar? Eu realmente estou impressionada como janeiro passou rápido, gente. Eu pisquei o olho e já é dia 20. Mas, olha, João 17, lá em João 17 diz que a nossa vida tem que ser conhecer a Cristo e fazer Ele conhecido. E é tudo sobre Jesus e conhecer Ele, né? Mas a gente tem feito isso porque esse mundo ele tá tão mal, tão maligno, tão perturbador, sabe? Que a gente conhece a verdade, a gente sabe a verdade. E o Jesus que nós conhecemos é o príncipe da paz, é o rei do universo. Não é só porque nós estamos salvos que a gente não deve se preocupar com a salvação dos outros. A gente tem que fazer a diferença e anunciar isso para as outras pessoas que não sabem, que não têm essa paz, que não têm essa verdade, que não têm a certeza e a convicção da palavra de Deus e que ela é real e que nela a gente pode se apoiar firmemente porque ela não muda, porque Deus não muda, né? A gente só tem essa vida para manifestar o que Deus nos deu, para fazer o que Deus nos deu, nos ordenou. Depois aqui, as pessoas que nós conhecemos e não falamos poderão ir para um lugar onde elas mesmas nem acreditariam que existia, nem acreditam que existe, né? Mas olha, como eu já disse, você sabe a verdade, eu sei a verdade, então que a gente venha anunciar ela, manifestar ela, viver ela, para que as pessoas vejam através das nossas vidas o nosso testemunho, como Deus é bom, como Ele é perfeito, como Ele é agradável, como ter comunhão com Ele é diferente do que só conhecer Ele, né? Que de verdade a gente venha viver intensamente no trabalho e na comunhão com o Senhor Jesus, porque Ele vem, gente, Ele tá vindo, Ele tá voltando. E eu tava conversando com a Mirla esses dias e, né, depois quando a gente ouvir as trombetas, se for nessa geração, ouvir o Senhor voltando, não vai ter mais tempo pra fazer nada, gente. Quem tá limpo e realmente salvo vai, quem não tá, não tá, sabe? Pensa na sua família, pensa em quem você ama, gasta tempinho com ela, vale a pena, vai valer a pena anunciar e se programar pra falar sobre o evangelho, sabe? Então, é sobre isso e sobre a gente não deixar tudo pra última hora, porque eu tenho mania de fazer isso, mas Deus tá me falando várias vezes pra não fazer isso, gente. Mas não sejam cabeçudas como eu, de deixar tudo pra última hora, sabe? Porque, enfim, vale a pena. E é sobre isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Vamos orar pra encerrar. Obrigado por vocês terem escutado até o fim. É sobre isso, amém. Muito obrigado, Jesus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, muito obrigado por essa palavra, Deus, que de verdade a gente venha se entregar cada vez mais como sacrifício vivo, anunciando a verdade que nós sabemos e nos esforçamos mais para conhecer cada vez mais sobre você, sobre a sua verdade, para manifestar ela na nossa vida, para manifestar ela na vida de outras pessoas também, Deus. Que a gente venha ser o seu instrumento, papai, que a gente venha usar os dons que o Senhor nos deu, Jesus, porque um dia nós iremos prestar contas deles para ti, né? E que em seu santo nome a gente não venha ser encontrado em falta, mas que a gente estiver agora em falta, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, colocar em nós o senso de urgência, não uma ansiedade ruim, mas sim um amor e o coração queimando para anunciar o seu evangelho, Jesus, para levar para as pessoas, porque vai valer a pena, Deus, vai valer a pena, então que a gente venha cumprir o Ides, Deus, sem descansar, mas sempre com amor
e com fidelidade a você, vivendo uma vida, Deus, de pregação de amor, de temor, de respeito por você, da alegria que o Senhor nos dá, da confiança e certeza na sua palavra, Deus, para que outras pessoas venham ver e venham ansiar por você, Jesus. Que a gente venha usar sim a palavra, que a gente venha usar sim todas as ferramentas que nós temos, mas que a gente não venha nos acomodar com elas, Jesus. Que a gente venha viver como eles viveram, com o próprio testemunho, com comunhão com você. Para essa honra e glória, Deus, que todo mal, que todo impedimento, que toda coisa ruim venha ficar longe de nós, Jesus. Que a gente venha ouvir a sua voz e realmente não resistir a ti, Espírito Santo, mas deixar o Senhor falar, deixar o Senhor fazer e sermos os instrumentos transbordantes da sua santa presença. Para a sua honra e glória, Deus. Amém. Nós queremos ajudar você, e é possível que Deus tenha feito nossas vidas se unirem para que Ele mesmo ensine a você aquilo que tem nos ensinado ao longo desses meses.